A graça e a paz, igreja. O povo hoje estava animado, né, aqui em cima. Não sei se vocês perceberam aí, mas eu percebi que o Ministério do Louvor hoje estava com vontade de cantar. Rodolfo, um dia eu ainda chego lá, tá? Um dia eu ainda consigo fazer essas dancinhas. Eu tento. Igreja, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Como foi dito aqui, né, culto de celebração, onde nós nos reunimos aqui somente para engrandecer o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, não é isso, igreja? Estamos felizes com o nosso Deus, amém? Gente, vamos se animar, né? Porque o povo aqui estava animado, eu estava vendo o Levi mais animado ainda. Eu digo, Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Anima os desanimados. Começa por mim, Senhor. Preciso ser cheio de Ti. Nós precisamos do Senhor, precisamos dessa força, dessa alegria que vem do céu, não é isso, igreja? Amém, amém. Amados, durante toda a nossa vida, nós tivemos vários encontros, não é isso? Encontros que nós nem planejamos, encontros que nós planejamos, mas nós não encontramos pessoas durante toda a nossa vida, desde quando nós nascemos, né? Ali a gente já encontra a mãe, às vezes o pai, e aí vai. Os coleguinhas na escola, os amigos, aí cresce, aí chega o tempo de namoro, casamento, e vai encontrando gente. Tem pessoas nas nossas vidas que nós encontramos que faz grande diferença. Às vezes tem pessoas que marcam aquele encontro como algo negativo. Mas tem pessoas que marcam a nossa vida, né? O encontro fica marcado com algo muito positivo. São os chamados encontros decisivos nas nossas vidas. Aquele que faz a nossa vida mudar, né? Para melhor, não é isso? Então, eu convido a vocês a abrir a Bíblia, tá? Se você nunca leu um livro da Bíblia por completo, eu desafio você hoje aqui a ler o livro de Filemão. Nós vamos meditar no livro de Filemão. Então, igreja, o livro de Filemão é uma das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? E estão registradas na Bíblia. E é um livro bem pequeno, que tem apenas um capítulo e 25 versículos. Então, somente uma folhinha. Difícil até de encontrar. Quem não tem o hábito de abrir a Bíblia e ler, é difícil até de encontrar. Mas eu já vou facilitando para vocês que fica antes de Hebreu, tá? Depois de Tito e antes de Hebreus. Tá? Então, esse livro, ele traz muitas lições para as nossas vidas. Mas eu quero, antes de começar a lermos, enquanto vocês procuram aí, eu quero falar de 3 personagens que estão neste livro, 3 personagens principais que tiveram um encontro, que fez toda a diferença na vida deles e também na nossa vida, porque nós vamos ver através da história, tá? E nós vamos começar com o apóstolo Paulo. Esse livro, os 3 principais personagens dele é o apóstolo Paulo, Filemão e Onésimo, tá? Então, esse livro também, ele fala coisas muito importantes para nós, como eu falei aqui, que é sobre o amor, sobre o perdão, sobre reconciliação e restituição. Tá? Então, vamos meditar nisso nesta noite. E esse livro nada mais é do que uma carta, tá? Uma carta intercessória que o apóstolo Paulo fez a Filemão em favor de Onésimo. Ok, igreja? Então, o apóstolo Paulo, ele resolve fazer um pedido, tomar a causa de Onésimo, e ele resolve escrever essa carta para Filemão. Mas vamos falar um pouquinho quem era o apóstolo Paulo. Acredito que toda a igreja sabe quem é o apóstolo Paulo, mas vamos comentar um pouquinho aqui sobre ele, sobre a vida dele. Então, o apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, tá? Obrigada. Na Cilícia, atual Turquia. E o apóstolo Paulo, ele era filho de judeu. E desde pequeno, ele ia para a sinagoga, ele tinha muito interesse pelas coisas religiosas. E quando chegou na sua adolescência, os pais, né, por serem muito religiosos,
mandaram o apóstolo Paulo para ir para Jerusalém e estudar lá, com o objetivo de ser um rabino, né? E lá ele estudou e passou 5 anos lá estudando, e o mestre dele era Gamaliel, um rabino muito conceituado. Então ele aprendeu muito das escrituras, aprendeu a ler oral, ele aprendeu sobre os costumes dos judeus, das práticas, né, do dia a dia. E ele estava se preparando para ser também um rabino como seu mestre. Mas aí o apóstolo Paulo volta para sua terra. E quando ele chega lá, uma outra religião, que era o cristianismo, estava um boom. Tinha mais de 5 mil pessoas que já eram cristãos naquela época, lá na região dele. E ele, um bom judeu na época, né, como a maioria dos judeus, não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, o tão prometido nas Escrituras, o tão esperado. E ele participa do apedrejamento do diácono Estevão. E a partir daí ele começa uma grande caçada aos cristãos. Com a permissão, né, dos seus superiores, ele começa a caçar os cristãos. E porque ele acha que tudo aquilo que as pessoas estão falando, os cristãos, era blasfêmia. E aquilo ele fazia isso em nome da religião, achando que estava certo. Mas um dia, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro decisivo. Ele, numa dessas caçadas, para procurar os crentes, porque ele pegava crente, homens, mulheres, crianças, e ele levava para serem presos, e lá serem julgados e depois, talvez mortos, né? Tem algumas pessoas que falam que o apóstolo Paulo era matador de crente. Eu não vi isso. Aqui na Bíblia dizem que ele matava, né? Mas ele contribuía para que isso acontecesse, né? Pelo que a gente entende na história. Então, em uma dessas viagens que ele sai à caça de crente, o caçador de crente, né? Vou pegar os crentes. Imagina se nós fôssemos naquela época, gente. Vocês estariam aqui na igreja, reunidos assim? Porta de vidro transparente? Talvez estivesse escondido, né? Então, o pessoal tinha maior medo dele, porque ele caçava os crentes para prender. E numa dessas caçadas, ele vai para Damasco e ele tem o grande encontro da sua vida, o encontro decisivo, que é o encontro com Jesus. Jesus aparece para ele, uma luz aparece para ele, né? E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, que ele também tinha 2 nomes, tá, gente? Paulo e Saulo. O pessoal diz que foi Deus que mudou o nome dele de Saulo para Paulo, mas porque ele tinha 2 nomes de vida, a cidadania dele ser romana. Então ele tinha o nome Saulo, era dado pelos judeus, e Paulo, né, pelos romanos. E aí ele cai ali no chão e ele pergunta: o que queres que ele faça? E ele passa, a partir dali, ele é conduzido, né, a um determinado lugar. E ele passa 3 dias sem ver. Ali ele fica cego. E ele passa 3 dias sem ver. E nesses 3 dias ele passa orando. Porque ele sabia orar, gente. Ele era um religioso, ele foi bem ensinado. Então ele estava orando e ele sabia. A partir do momento que Jesus se revela para ele ali, ele, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Acabei com a minha vida. Mas na verdade a vida dele estava começando. Paulo nasceu de novo a partir dali. E aí, ele vai, Deus fala com o servo, né? O Senhor Jesus fala ao servo Ananias que vá até o lugar onde Paulo está e ore por ele, coloque a mão sobre a cabeça dele. E o seu filho, né, o seu servo Ananias, fica com medo, Senhor, mas esse homem e tal, vai, eu tenho um grande propósito na vida dele, você não sabe o que eu vou fazer com ele. E então, vocês não conhecem algumas pessoas que assim, era tão isso, tão aquilo e tal, e quando aceita Jesus, se torna um grande evangelista, um grande pregador e destemido, e vai, e prega, e vai, não tem medo, e é corajoso. Essas pessoas assim, Deus gosta de pegar, vem para cá. Estava servindo tão bem do outro lado, vem servir aqui. Corajoso. O pastor Paulo era corajoso. E o Senhor Jesus fez
mudança na vida dele, porque ele muda a minha vida, ele muda a sua, assim como mudou a vida do apóstolo Paulo. E a partir daí, o apóstolo Paulo aceita, né, Jesus, aceita o cristianismo, e ele começa a pregar o evangelho com muita ousadia. E ele vai, onde passa, ele vai falando de Jesus, fundando igreja, fundando igreja, fundando igreja. Então ele é um homem muito ocupado no reino de Deus. E com isso o apóstolo Paulo, ele enfrenta muitas coisas. Ele passa por naufrágio, ele passa por perseguição, porque ele deixa de ser o perseguidor e passa a ser perseguido. E ele leva surra, e muita surra, a ponto de quase morrer, e ele achava até que ia morrer. E o apóstolo Paulo vai ficando velho, vai pregando, e vai fundando igreja, e vai mandando cartas, e vai falando ao seu povo. E ele passa por muitas prisões. E uma dessas prisões que ele está, é a prisão em Roma. Ele é preso 2 vezes em Roma. E nessa primeira prisão, em Roma, né? 2 em Roma. A primeira é quando ele escreve essa carta a Filemon, tá? Eu já quero até abrir um parêntese aqui para vocês e dizer que está passando um filme na Netflix, não sei se vocês, quem assistiu aqui sobre o apóstolo Paulo? Gente, eu não acredito. Opa, o Arthur, João Vitor, glória a Deus por vocês, viu? Então, o apóstolo está passando um filme que eu assisti no cinema e eu assisti de novo esses dias na Netflix. É o finalzinho da vida dele na prisão em Roma. Não é nessa prisão que eu estou falando agora, mas também é em Roma, mas já é a outra prisão. Então, é um filme muito edificante. É um filme que você assiste e você fica ruim. Você fica ruim. Sabe por quê? A palavra de Deus nos constrange, gente. Quando você vê o que acontece nesse filme, que é o que está dizendo na Bíblia, você diz assim, que crente sou eu? Nós vivemos uma época de tanto mimimi, de tanta coisinha dentro da igreja, que as pessoas, não vou mais para a igreja porque a pastora é isso, porque o pastor é aquilo, porque o irmão é isso, porque fulano... Sabe? Isso não é evangelho não, igreja. Evangelho é que essas pessoas viviam, elas praticaram ali sim, o que elas passaram, gente. Tá? Vão assistir o filme, vocês vão ver, sendo queimado vivo, você vindo de poste, de luz na cidade, sendo queimada viva. Ali não é coisa de filme não, está aqui, ó. Está aqui. Tá? Abri esse parênteses porque nós estamos falando do apóstolo Paulo, né? E foi nessa segunda prisão e nessa época que ele é decapitado, ele é morto. Mas voltando, tá? A história aqui de Filemon, ele está preso em Roma. Só que lá, ele estava preso, não era numa prisão do governo. Ele alugou uma casa, né? E estava preso lá, detido lá, não podia sair. E tinha os guardas que estavam vigiando ele e podia entrar e sair gente, visitar ele, levar carta, escrever carta com ele e tal. E é aí onde ele conhece Onésimo, tá? Onésimo, que é o segundo personagem que nós vamos falar aqui. Mas antes de falar de Onésimo, eu vou falar de Filemon. Quem era Filemon? O apóstolo Paulo, quando ele andava por aí, pregando o evangelho, ele alcançou Filemon. E Filemon também era um companheiro de Paulo, um servo do Senhor. Filemon era um cidadão rico, não diz assim que ele é rico, mas a gente entende, né? Porque ele reunia a igreja na casa dele. Naquela época não tinha um templo assim, as pessoas se reuniam em casas, tá? E ele se dispôs a abrir as portas da sua casa e recebeu os irmãos lá na casa dele. Então, ele recebia os irmãos na casa dele, ensinava a palavra. E ele era um exemplo de cristão, segundo o próprio apóstolo Paulo. A gente vai ver aqui quando nós fizermos a leitura. Por enquanto, eu estou só falando com vocês. Vocês podem ir acompanhando aí também no livro. E ele tem um trabalho na casa dele. A esposa dele é envolvida, né, na obra, o que está dizendo aqui. Ele tem um filho que é pastor. Nessa época tem 2 igrejas em Colossos, na cidade de Colossos, que é a cidade dele. E parece que dessas 2 igrejas, uma igreja era na casa de Filemon. Só, gente, que Filemon, apesar de ser um exemplo de cristão, ter entendido direitinho a palavra, né, receber a palavra do apóstolo Paulo, entendeu, estava fazendo a obra e fazia bem feito, e era uma pessoa de exemplo. Ele era um senhor de escravo. Nossa, pastora, crente, ele tinha escravo. Pois é, era uma prática muito comum naquela época, tá? Para vocês terem ideia,
naquela época, mais de 30%, mais de 1/3 da população do Império Romano eram escravos. Cerca de 60 milhões de pessoas eram escravos. Mas os escravos não eram como a gente entende aqui, né? Que os escravos na época aqui era por causa da cor, tal. Não era por isso. Tinha vários motivos em que a pessoa se tornava escravo. E um desses escravos, né? Não diz até que ele tinha mais escravos. Fala desse escravo específico. Era Onésimo. E a condição de escravo, queridos, lá era muito humilhante. É humilhante sempre, né? Mas lá era mais. Um escravo não era considerado gente. Não era considerado gente. Era considerado como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta viva, tá? E aí, Onésimo era uma dessas pessoas. Então, o escravo, naquela época, o dono podia fazer o que quisesse com ele. Podia bater, podia forçar a barra para ele trabalhar acorrentado, podia até abusar sexualmente, fosse o homem, fosse a mulher. Uma das situações que a pessoa se tornava escrava era quando nascia filho de escrava, já era escravo do seu senhor. Outra situação é quando a pessoa tinha dívidas, né? Aí o outro tomava para pagar aquela dívida. O serviço dele ia pagar aquela dívida. E também tem outras situações, quando eles tomavam as terras, né, os reinos, e pegavam aquelas pessoas para trabalhar. Enfim, em algumas situações. Não se sabe qual foi o motivo que levou Onésimo a se tornar um escravo. O fato é que Onésimo era um escravo. E Onésimo era um escravo revoltado. Porque existiam os escravos que tinham uma relação boa com seu senhor. Acredita que Filemão era uma pessoa dessas, que tratava os escravos decentemente, né? Mas Onésimo, no seu íntimo, ele tinha uma revolta. Sabe por quê que se entende que ele tinha uma revolta? Gente, porque ele foge. E ele não só foge. Ele não só foge. Ele foge para bem longe. Mas ele foge para longe, gente. É longe, o lugar onde ele vai. Ele sai de Colossos e vai para Roma. A distância de Colossos para Roma em média, dependendo do caminho que ele pegasse para ir, né? Ele era como se fosse da nossa fronteira, tá? Mais ou menos, tá? Como se fosse da nossa fronteira aqui com a Venezuela até a capital do Amazonas, né? Manaus. Mais ou menos de 1.500 a ida e volta, tá? 1.500 a 2.000 quilômetros. Ou seja, indo e voltando. É mais ou menos isso, né? Indo e voltando dá uns 2.000 quilômetros da fronteira de Pacaraima para Manaus. Mais ou menos, né? Então, tu imagina, saindo de lá, indo e voltando. Naquela época não tinha avião. Naquela época não tinha ônibus. Não tinha os automóveis que nós temos hoje. Vocês sabem que naquela época o transporte era o quê? Perna mesmo. Perna, cavalo, né? Os carros eram puxados por animais, tinha navio. Não sei como que ele fez. Só sei que ele fugiu para não voltar. Ele fugiu da presença do seu Senhor para não voltar. E o fato é que, para ele fugir para um lugar tão longe, ele precisava de dinheiro. Não é verdade? Gente, nós não vamos aqui em Mucajaí para não gastar. A gente sai daqui para Mucajaí, a gente gasta. Não é isso? Naquela época não era diferente. Você sabe, você precisa comer, né? Talvez ele pagou algum meio de transporte, não sei, ele precisava de dinheiro. Então, subentende que ele roubou o seu senhor. Então, ele era um escravo revoltado e ladrão. Porque ele roubou o seu senhor. O apóstolo Paulo fala, né? Lá, mais na frente vocês vão ver. Então, é essa a história desses 3 homens. E aí, o apóstolo Paulo, nessa situação dele, de preso, já idoso, né, já velho, já marcado pelo sofrimento, das marcas que ele trazia no seu próprio corpo, das peias que ele tinha levado, das surras e tudo mais, ele resolve comprar a causa, né? Ele resolve comprar a briga, ele resolve tomar para si, né, a causa de Onésimo. Porque não se sabe como Onésimo chegou até o apóstolo Paulo.
Mas ele saiu com o intuito de se perder no meio dos escravos, nessa multidão de escravos, e não ser encontrado. Mas ele se encontrou com o apóstolo Paulo. E aí foi o encontro da vida dele. Foi o encontro da vida dele. Porque ele se encontrou com o grande apóstolo Paulo e com o nosso Senhor Jesus. Porque quando ele encontra com o apóstolo Paulo fala de Jesus para ele. Porque, gente, ele encontrou com o maior evangelista da época. Tá? Ele encontrou, foi com um cara que fundou igrejas e igrejas sabiam chegar e falar de Jesus, o cara que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando sentou para conversar com ele, foi falando, e o Espírito Santo foi tomando conta ali, e ele foi entendendo a mensagem, e ele aceitou aquela mensagem. E ele disse, a partir de hoje eu quero servir esse Jesus. A partir de hoje. Gente, eu imagino que o apóstolo Paulo deve ter dito assim, Onésimo, assim como você, eu também era. Eu era assim, eu era revoltado, eu era um cara ruim, e eu fiz tantas coisas erradas, assim como você fez. Onésimo chegou para o apóstolo Paulo se achando talvez a pior das pessoas, né? Quando a palavra entra, a gente vai sendo confrontado, né, com o nosso pecado. Eu acredito que o apóstolo Paulo foi na conversa, falando com ele. E o apóstolo Paulo resolve, né, escrever essa carta a Filemon e mandar Onésimo levar essa carta a Filemon. E um detalhe é que Onésimo aceitou. Ele já estava sendo, né, trabalhado por Deus, porque ele aceitou, ele estava realmente arrependido, né? Eu vou fazer a coisa certa. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, nós temos que fazer a coisa certa. O que tem de crente dizendo que aceitou Jesus e leva a vida do jeito que quer, achando que é crente que vai entrar no céu. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ele poderia não ter ido, ele estava longe, gente. Ele gastou muito dinheiro para chegar aqui, ele fez muito sacrifício. Mas ele obedeceu ao apóstolo Paulo, uma autoridade da parte de Deus, e a palavra. E ele resolveu fazer a coisa certa. Ele estava correndo risco de vida. Não estava não, igreja? Quando ele chegasse lá com Filemon mesmo sendo crente, ele poderia fazer o que quisesse, a lei permitia. A lei permitia. E aí o apóstolo Paulo resolve, né, escrever a carta e mandar a carta pelo próprio Onésimo. Você imagina a cena, né? Onésimo, as pernas de Onésimo, talvez tremendo, porque a gente é crente, mas a gente também tem uns medinhos às vezes, não tem não, gente? É só eu que tenho. Aí vocês são todos corajosos, é? Ah, não, pois às vezes eu tenho sim, que eu sou ser humano. E ele não era diferente. Eu fico imaginando a cena, sabe? Filemon chegando a caminho, cada vez mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E quando chegar a entregar a carta para o seu Senhor, né? E aí o conteúdo dessa carta. Abra a Bíblia de vocês aí, eu acredito que vocês já encontraram, né, o livro de Filemon. Todo mundo encontrou? Vamos lá, agora a gente vai ler. Já conversei bastante com vocês, agora vamos ler a Bíblia? Vamos lá? Diz assim, gente. Filemon, como eu falei, né, tem apenas um capítulo e 25 versículos. No versículo 4, diz assim, antes de começar a ler, eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta bem atenção, eu já pulei o 1, o 2, o 3, vou entrar aqui no versículo 4. Presta bem atenção como o apóstolo Paulo começa. Aqui no versículo 4, 5, 6 e 7, ele faz altos elogios a Filemon. Mas ele não está sendo hipócrita não, tá? Porque o crente, que é crente, não é falso. Ele não fica falando, ai, você é lindo, você é isso, você é aquilo, porque ele quer conquistar, conseguir alguma coisa. Não, o apóstolo Paulo fez isso, vocês vão ver aqui, porque ele aproveitou a oportunidade e elogiou o seu companheiro de trabalho. Tá? Aí eu pergunto, nós fazemos isso? Ou nós temos medo? Vamos ver o que diz assim. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha aí, o versículo 4, ele já está dizendo aqui o quê? Ei, Filemon, eu dou graças a Deus pela tua vida, cara.
poxa, tu é um cara que todo dia quando eu vou orar, eu me lembro de você. Gente, tu imagina, tu receber uma carta da pessoa dizendo assim, olha, você é tão importante para mim, que toda vez que eu vou orar, eu me lembro de você. E mais ainda, eu agradeço a Deus pela sua vida. É o que está dizendo aqui no versículo 4. O 5 diz assim, estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com os santos. Viu? O apóstolo Paulo dizendo que estava ciente. Ele não tinha dúvida da fé desse homem. Ele não tinha dúvida como ele tratava os irmãos. Gente, apesar da comunicação daquele tempo não ser como de hoje, né, o WhatsApp que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente já sabe aqui no mesmo instante, mas existia comunicação através de cartas. É tanto que está aqui, a carta, né? E tanto os cristãos sabiam que o apóstolo Paulo estava preso, como o apóstolo Paulo sabia o que estava acontecendo, aonde ele tinha passado. Quando ele percebia que a igreja estava começando a fazer as coisas erradas, ele mandava carta o quê? Exortando a igreja, ensinando a igreja, ei, vocês estão errados, não é assim, faz assim, né? Não é assim? Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia? E quando ele via que a igreja estava indo pelo caminho certo, ele elogiava, é isso mesmo, vai aí, crente, é isso aí. E aqui ele faz, né? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para quem tem dúvida, tá? Esses santos somos nós. Tá? Nós não somos uma estátua de madeira, nem de cimento, mas nós somos santos. Alguém tem dúvida? Diga, eu sou santo. Diga, igreja. Não porque tu é perfeito, porque eu não sou perfeita, você não é perfeito, perfeito só Jesus. Perfeito somente Jesus. Mas nós somos santos, sabe por quê? Porque nós somos separados do pecado. Tá? Então, se eu sou separado do pecado, eu sou santo. Não quer dizer que eu não peque, mas o pecado em minha vida acontece por acidente, né? Eu não sou mais escravo do pecado. É isso, igreja? Mas voltando aqui no versículo 6, acompanhe comigo na Bíblia de vocês, tá? Versículo 6 diz assim, para que a comunhão da tua fé, da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria, preste atenção, no versículo 7 ele diz, o apóstolo Paulo, pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O apóstolo Paulo está dizendo, estou sabendo, os fuxicos chegam, as notícias boas também chegam, que você é uma pessoa que anima os outros. Você levanta aquele que está caído. A pessoa está querendo desanimar. Você, não, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, e vamos por esse caminho, você vai conseguir. Será que nós somos assim? Igreja do Senhor. Será que nós receberíamos, se fosse o apóstolo Paulo escrevendo a carta para mim e para você, será que ele ia fazer esse elogio? Ei, Rosalina, estou muito feliz contigo, ó. Porque você é aquela pessoa que anima os outros. Você bota para cima, você diz, vamos lá, levanta. Você vai vencer. Essa é uma pergunta que nós temos que estar fazendo nessa noite. E aí, gente, depois desses elogios todos, ele começa a fazer os pedidos. Ele prepara, diante de todos esses elogios, ele prepara o terreno para fazer os pedidos. Aí ele diz no versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ou seja, eu posso dizer para você, faça, mas eu não vou fazer isso, né? Ele diz aqui, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Olha o cara. Tu sabe, Filemão, quem sou eu. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou uma autoridade sobre você. Eu posso falar, eu posso dizer assim, olha, Filemão, tu não é crente, cara.
Tu não é crente? Faz a coisa certa. Você tem feito a coisa certa até aqui. Agora tu vai perdoar Onésimo. Tu vai perdoar Onésimo. Eu vou mandar Onésimo contigo, cara. E tu vai perdoar Onésimo. Tu vai receber Onésimo de qualquer jeito, não. Você vai receber Onésimo como irmão. Mas ele não diz isso. Ele diz assim, que ele prefere solicitar em nome do amor. Que ele prefere que Filemão tome essa decisão dele mesmo. Que não seja forçado. E aí ele diz, o velho, né? Já sou velho, estou prisioneiro. Estou prisioneiro aqui, mas sou prisioneiro de Cristo, tá? Ele se considerava prisioneiro do Estado lá, não. Ele não se considerava prisioneiro de Nero, não. Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Ou seja, eu estou aqui com propósito. A circunstância, tá? Tá tudo parecendo que tá ruim, né? Não vai dar certo. Mas Deus me trouxe aqui. É tanto que aqui foi quando eu encontrei Onésimo. É lá na prisão, gente, que o apóstolo Paulo pregava para os soldados. Ele não perdia tempo não, tá, gente? Ai, tadinho, eu tô presa. Ai, eu sou um pobre coitadinho. Poxa, eu fiz tanto por Jesus. Fundei tantas igrejas. Cantei tanto no louvor. Fiz tanto isso na igreja. E agora Deus me faz passar por uma situação dessa. Ai, coitadinha de mim. Negativo. O apóstolo Paulo não fez isso não, igreja. Vamos parar de nos fazer de coitadinho. Quando as coisas ruins estão acontecendo em nossas vidas, é ruim mesmo. Eu estou dizendo que é ruim, a palavra diz é ruim, né? Dói, vai fazer a gente chorar. Mas tem um propósito, porque Deus tem a nossa vida aqui, ó. Não é não, irmãos? A tua vida não está aqui não, ó, na mão de Deus? A minha tá. A minha tá. E eu sei que tudo que acontecer na minha vida, que já aconteceu e que virá acontecer, Deus está vendo, Ele tem o controle. É só até o dia que Ele quiser. E assim o apóstolo Paulo estava reconhecendo. Ele diz no versículo 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. No 11. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu acredito que quando ele conversou com Onésimo deve ter dito, Paulo, tu não me conhece, eu sou um inútil, eu fazia tudo errado para o meu Senhor, eu roubei, eu enrolava, eu não fazia as coisas direito, eu não sirvo para nada. O que é uma pessoa inútil, gente? Aquela que não serve para nada. O apóstolo Paulo diz assim, antes, ele podia até ser um inútil, mas agora não. Agora com Jesus na vida, você não é inútil. Alguém já falou que você é inútil? Você é um inútil. Você não serve para nada. Você não vai conseguir. Aquela faculdade que você pensa em fazer, não é para ti não, é para fulano. Aquilo que você pensa em conquistar, não. Pregar, cantar, fazer isso na igreja, não é para ti não. Tu não serve para isso. Alguém já disse isso para você? Não aceita isso não, irmão. Você, tendo Cristo na sua vida, você passa a ser útil. E muito valioso. Então, ele diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo aqui comigo, né? Para em vez de te servir, servir a mim. Aqui as algemas que carrego, em nome do Evangelho. Ou seja, ele queria, o apóstolo Paulo, gente, pegou assim, foi um amor tão grande por Onésimo. E a companhia de Onésimo fazia muito bem para ele. Onésimo servia, não só porque servia, mas também a amizade que ele pegou ali com ele. E ele não queria abrir mão de Onésimo. Mas o apóstolo Paulo era crente, né, gente? Era crente. E o crente tem que fazer o quê? A coisa certa. O crente tem que fazer o quê, igreja? Amém. É mais fácil fazer o errado, não é não? Não é mais fácil? Estava bem longe, em Roma, né? Muito distante, 2.000 quilômetros, ninguém sabendo, no meio de um monte de gente daquele. Para que devolver a Onésimo? Está me servindo, está me sendo útil aqui. Eu vou orar por ele, vai em paz.
Sabia que tem gente na igreja que faz isso? Aceita Jesus, ou então se reconcilia, né? Está afastado, se reconcilia. Aí ali ora e vai começar a servir a Deus, fazendo de conta que não precisa consertar o que fez. Não é assim, igreja. Tem que fazer a coisa certa. Tem algo pendente, tem que consertar. Se você quer crescer na sua vida espiritual, tem que consertar o que você fez. Aquilo que você fez. Claro que o Senhor vai estar contigo agora, vai te ajudar, como Ele ajudou aqui a Onésimo, né? E tem situações que o cara matou alguém, ele tem que ser preso mesmo. Aceitou Jesus? Mas ele vai ser preso, né? Não é assim? Às vezes o cara é absolvido, às vezes não é. Mas agora ele vai ser um crente lá na prisão. Um exemplo aqui de quem matou e aceita Jesus, por exemplo, né? De verdade. Aí então ele não vai ser preso porque ele é um crente agora? Não, ele vai ter que cumprir a lei dos homens, ser preso. Mas lá onde ele estiver, ele vai fazer a diferença. Ele vai pregar o evangelho, ele vai limpar a cadeia, ele vai fazer o melhor que ele pode, porque agora ele é uma nova criatura. Agora a luz de Cristo brilha através dele e as pessoas vão ver nele a diferença. As pessoas vão ver nele Jesus. Porque assim tem que ser, gente. Porque assim tem que ser. Então, no versículo 14 diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente em mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Olha, gente, agora o apóstolo Paulo pegou pesado. Ei, se tu me consideras, recebe como se estivesse recebendo a mim mesmo. Gente, você tem noção do que a situação que Filemão estava? Filemão, ele tinha um testemunho, ele tinha a vida cristã dele ali, fazendo tudo certinho, que o certo era perdoar mesmo Onésimo, receber ele como irmão, tratar ele como irmão, como companheiro de trabalho, não é isso? Era o certo diante da palavra de Deus. Mas diante da lei dos homens não era assim. Ele tinha que punir até para servir de exemplo para os outros escravos. Imagina a situação de Filemão diante dos outros senhores de escravo, diante da sociedade, e todo mundo dizendo: ei, cara, tu é besta. Ei, cara, tu é otário, né? Tu vai perdoar, é? O cara fez você de besta aí, o cara te aprontou com você. Nunca aconteceu isso com vocês não, igreja? Porque comigo já aconteceu. Da pessoa fazer uma coisa assim comigo e assim, não que eu sou melhor do que ninguém não, tá? Foi uma situação aí. Nem sempre é assim, mas aconteceu comigo da pessoa fazer. E aí, as pessoas dizerem assim: tu é muito besta. Não, agora vê se você aprende. Vê se você aprende, né? Deixa a pessoa de lado, vai para lá, vai, né? E você não sentir essa vontade de vingança, vontade de desprezar, não. Já aconteceu com vocês? É um teste, gente. Isso aqui é um teste. Filemão estava passando por um teste de fé. O teste de fé. Perdoa ou não perdoa? Recebe como irmão ou não recebe? Chama para dentro de casa ou não chama? Né? Dou uma surra nele, coloca ele lá porque ele roubou, né? Poderia até matar, podia até colocar ele na cruz. Porque quando roubava, poderia colocar na cruz. Tá? Para morrer, claro, né? Então, ele estava sendo testado. E na nossa vida cristã, nós somos testados todos os dias, gente. A fazer a coisa certa. Tá? Mas o encontro que nós tivemos com Jesus foi um encontro decisivo. O encontro que nós decidimos, não só, né, morar no céu, né? Escolher Ele como nosso único e suficiente Salvador para morarmos no céu. Mas o encontro que nós tivemos com Ele faz com que nós venhamos optar na nossa vida a fazer a coisa certa. Tá? E eu pergunto: como está a igreja? Como vocês estão sendo confrontados? Porque eu sou confrontada todo dia. Fazer ou não fazer? Faz o certo ou faz o errado? Não acontece com vocês? Ai, gente. Responde em nome de Jesus. Ah, não.
Se não acontecer, está errado, vocês estão nessa terra, né? Porque todo dia, meu irmão, a gente é tentada a fazer a coisa certa ou errada. Todo dia nós tomamos decisões, não tomamos decisões, né? Pois é. Umas decisões que pode mudar tudo, outras decisões pequenas, mas tomamos decisões. Então o apóstolo Paulo diz assim: ei, cara, é o seguinte, você decide aí. É você que decide. É você que decide aí. Agora é o seguinte, se você me considera, recebe ele como se fosse eu. Imagina, receber uma autoridade como o apóstolo Paulo em casa e receber um escravo fugitivo, ladrão, inútil ladrão, né? Na sua casa como se fosse o grande amigo dele, apóstolo Paulo, que eles tinham um laço de amizade bem grande, né? Aí ele continua bem assim, ó. E se, lá no 18, gente, e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ei, gente, é forte. Ei, ele te deve? Ele te roubou, Filemão? Manda a conta para mim que eu pago. Gente, nós temos que ser pessoas que facilite a vida dos outros e não dificulte, né? Pessoas que promovam a reconciliação, a paz. Sabe aquelas pessoas que quando o negócio está pegando fogo, bota mais lenha na fogueira? O fuxico está tomando conta ali, a fofoca, e a pessoa vai lá, mais lenha na fogueira. Vamos. Não é isso, é coisa de crente, não. Crente convertido, não é não. Tá? O apóstolo Paulo, ele sabia da situação. O apóstolo Paulo sabia que o negócio era sério, gente. Mas ele disse assim: olha, bota na minha conta. Eu pago tudo. Ele te deve? Ele te deve alguma coisa? Se o problema for a dívida que ele te fez, os dias, porque quando ele saiu da casa do seu Senhor, ele passou muito tempo sem trabalhar. Cada dia tinha um valor, tinha um preço a ser pago, né? Além disso, talvez se ele tivesse roubado, que é o que subentende aqui, que ele roubou. E aí imagina o tamanho da dívida. O apóstolo Paulo diz: coloca na minha conta, meu irmão, coloca que eu pago. Aí ele fala no versículo seguinte: eu pagarei. Eu pagarei. Ele diz assim, ó, bem assim, eu, Paulo, de próprio punho, quando ele estava escrevendo, o escrevo, eu pagarei. Aí no 20 ele diz: sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Reanima-me o coração em Cristo. Versículo 20. Ei, Filemão, tu quer me ver feliz? Tu sabe que a minha situação aqui é delicada, eu sou velho, estou preso. Mas tu quer me alegrar, cara? Faz isso. Sabe por quê, gente? A alegria de um pastor, não sei se vocês sabem, é ver as suas ovelhas crescendo espiritualmente. É muito triste quando você ensina, ora, sofre pelaquela pessoa, aí tem uma situação na vida daquela pessoa, ela faz tudo errado. Parece que você não ensinou nada. É uma tristeza para a gente que cuidou, que ensinou. Parece assim que a gente fez tudo errado. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, porque Filemão, apesar de ser um líder, né? Ter um líder da igreja na casa dele, ele era ovelha também do apóstolo Paulo, né? Se você quer reanimar, ou seja, meu coração precisa disso. Você quer reanimar esse cara aqui, ó. Faz isso aí. E aí, gente, ele pega mais pesado no versículo 21. Quando ele diz assim: certo como estou da tua obediência. Não tinha para onde correr. Ei, Filemão, eu estou certo que você vai me obedecer.
Gente, ele começa o versículo assim, olha aí na Bíblia de vocês. Deve estar aqui, né? Isso. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Sabendo que você vai fazer melhor, sabendo que você vai fazer muito mais do que o que eu estou pedindo. Gente, pegou pesado mais ainda, né? Eu imagino Filemão lendo essa carta, gente. Vocês não imaginam, não? Eu costumo viajar assim e pensar, né, como seria a cena. Como eu falei aqui, o Onésimo entregando a carta para ele, se tremendo todo. Não é isso? Como eu falei aqui. Foi chegando na cidade. E aí? Ai, meu Deus, estou chegando perto, ele vai me matar, ele vai me prender, vai me dar uma surra, vai não sei o quê. Aí quando vai chegando, as pessoas vão vendo, né? Acredito que ia vendo Onésimo lá, ia vendo, chegando. Olha ele, correram lá e tal. Está chegando o escravo fugitivo e tal. E ele vai lá. Aí ele chega, antes de me matar. Não diz isso aqui não, tá, gente? Estou entendendo. Ei, Filemão, antes de me matar, leia aqui a carta do apóstolo Paulo. Filemão, apóstolo Paulo? Tu esteve com Paulo? Sente aqui. Que todo mundo queria saber a notícia. Tem até em outra carta, o apóstolo Paulo dizendo que se quiser saber a notícia dele, né, perguntasse de Onésimo. Então, senta aqui e me conta. Aí ele, vou contar, mas lê a carta primeiro. Aí ele vai ler a carta. Aí começa com esse monte de elogios. E depois vem as exigências. Ele não estava exigindo nada demais, gente. O apóstolo Paulo não estava pedindo, assim, para um crente, né? Ele estava falando apenas para cumprir aquilo que tinha que ser. Fazer a coisa certa. Recebe ele como filho. Recebe como se fosse eu. Recebe como se fosse seu próprio filho. Perdoa a dívida dele. Né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu pagarei, perdoa a dívida dele. Assim que ele está dizendo. E aqui ele fala, ele não pede para Filemão libertar Onésimo. Ele poderia pedir. Mas aqui, amados, quando ele encerra, já encerrando, aqui no versículo 21, quando ele diz assim, certo estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que você vai fazer mais do que eu te pedi. Ele está dizendo assim, eu sei que você vai libertar ele. Vocês não entendem assim? Vocês não entendem isso? Eu entendo assim, que ele está dizendo, eu sei que você vai libertar ele. E assim foi, gente. E assim foi. Então, amados, 50 anos depois desse episódio, olha o que acontece 50 anos depois. Inácio, um dos grandes mártires cristãos, antes de morrer, escreve cartas. E uma delas, à igreja de Éfeso. Que foi por lá onde o apóstolo Paulo passou, pregou e Filemão aceitou Jesus, tá? Era na mesma região de Colossos, próximo. Então, o Inácio, antes de morrer, escreveu cartas à igreja de Éfeso. Né? E o que é que ele diz nessa carta? No primeiro capítulo da sua carta, ele fala muito a respeito de seu maravilhoso bispo Onésimo. Gente, vamos aplaudir Jesus. Maravilhoso bispo Onésimo. Gente, não foi por acaso. Não foi por acaso. Olha o propósito de Deus na vida de Paulo. Eu contei aqui no começo. Olha o propósito de Deus na vida de Onésimo. Ele se tornou o grande bispo de Éfeso. Tá? Colossos era uma cidadezinha pequenininha, mas Éfeso não. O grande bispo de Éfeso. Olha o propósito de Deus na minha vida e na sua. A partir do momento que nós temos verdadeiramente o encontro com Cristo. Gente, não é vir para a igreja. Não é levantar a mão. Não é vir aqui na frente. É verdadeiramente ter um encontro com Cristo. É verdadeiramente. É isso que torna decisiva a nossa vida. É isso que faz a diferença. Não é eu dizer que sou crente, tá? Não é eu dizer que sou cristão, não. Não
muito menos que pertence a essa congregação aqui, Batista Missionário. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é aqui dentro. Eu realmente aceitei a Jesus. Porque se eu realmente aceitei a Jesus, a minha vida muda. A minha vida muda, igreja. Se a sua vida não mudou, se você continua agindo, pensando e agindo como era antes, errado. Você sabe que é errado, que todos nós sabemos. Não precisa ser crente para saber o que é certo e o que é errado, não. Nem passa a ser cristão, a gente conhece mais ainda fundo, né, a palavra de Deus e tal. Mas antes a gente já tem consciência. Se continua do mesmo jeito, me desculpa, tá? Isso aí não é cristianismo. Amados, toda essa história que eu contei, todo esse livro aqui, ó, de Filemon, deixa eu mostrar para vocês, quem não abriu a Bíblia, eu vou mostrar aqui, tá? Ó, é só isso aqui que está de verde, aqui, que eu marquei praticamente tudo. Só isso aqui, ó. Leia em casa. Leia, igreja, leia, mas leia, releia. Olha, peça ao Senhor, fala comigo, continue falando, Deus. O Senhor falou lá na igreja, mas continue falando. Tudo isso aqui, gente, traz grandes lições para nossas vidas. Tá? A gente tem que ler a Bíblia, pedindo ao Senhor, fala comigo. Me confronta, porque a palavra de Deus confronta. Se você vem para um culto, eu sei que vocês estão caladinhos aí. Claro, o pregador que está aqui, ele gosta quando a igreja, ei, glória a Deus, aleluia. A gente gosta. Mas quando está caladinho assim, eu desconfio que Deus está falando mais. Eu desconfio que foi mais confrontado. Tá? Eu desconfio. Tá, igreja? Não é porque eu estou falando aqui, é qualquer um. Quando o pregador está falando aqui em cima e a igreja está muito calada, eu desconfio que a palavra está confrontando. Então aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele tipifica Jesus. Lembra que ele intercede? Essa carta nada mais é do que uma carta intercessória. E o nosso Jesus é o quê? O nosso Jesus é o quê, igreja? Intercessor. Ele diz, ó Pai, olha ela, Senhor, tem muita coisa que o Senhor pode fazer na vida dela. Ela foi inútil até aqui, mas daqui para frente, o Senhor pode usar grandemente a vida dela, a vida dele. Jesus é o nosso intercessor, né? E o apóstolo Paulo tipifica Jesus, Onésimo tipifica eu e você, pecadores, né? Pecadores, andávamos perdidos, não é isso? Escravos do pecado. Porque quando nós não temos Jesus na nossa vida, nós somos o quê? Igreja escravo. O pecado fica dominando, fazendo o que quer com a gente. Aquilo que eu falei no começo. Mas quando a gente aceita o Senhor, Jesus como nosso Salvador, Ele não nos domina mais. O pecado não reina mais em nossas vidas. Não é isso, igreja? Não tem negócio de pecadinho de estimação, vou botar aqui debaixo do braço, isso aqui eu vou levar para o resto da minha vida e vou entrar no céu. Não, igreja, tem não. Tem não. Não estou dizendo aqui que temos que ser perfeitos, não. Né? A palavra diz que nós continuamos pecadores, falhos. E a boa notícia aqui para você é que você não precisa ser perfeito para estar no nosso meio, tá? Porque aqui não tem nenhum perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos, não. Muito menos eu que estou falando aqui. O único perfeito aqui é Jesus. É o único perfeito. Somente Ele é o único perfeito. Amém? Louvado seja Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. 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 E Filemon aponta para Deus. Né? Apóstolo Paulo intercede por um pecador. Né? Intercede a Filemon em favor de um pecador. Jesus intercede ao Pai em favor de mim e de você. Amados, fiquemos de pé. Amados, Onésimo, quando se rebela e foge de Filemon, o pecador se rebela e foge de Deus.
Quando o apóstolo Paulo se encontra com Onésimo, é Cristo que se encontra com o pecador. Quando o apóstolo Paulo se identifica com Onésimo, Cristo se identifica comigo e com você. Ele veio aqui, né? Ele veio em forma de homem. É por isso que ele nasceu, né? Ele nasceu, cresceu, foi adolescente, foi adulto, né? E ele sabe o que nós passamos. E ele levou sobre si todas as nossas dores naquela cruz. Todas as nossas dores, todos os nossos pecados também. Ele não morreu só por mim, pela Jana, Levi, pastor Modesto. Não, ele morreu por todos. Ele morreu pelo que está preso lá na penitenciária. Ele morreu pelo pedófilo, morreu pelo homossexual. Os homossexuais, aliás, né? Ele morreu pelas prostitutas. Ele morreu pelos mentirosos. Tá? O pecado daquela pessoa não é maior do que o meu e o seu, não, gente. Jesus morreu por todos nós. Tá? Mas ali na cruz, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Tem gente que fala assim, mas pastora, porque você não sabe? Eu fiz muitas coisas erradas. Eu fiz tudo errado até aqui. O meu pecado é muito grande. Eu tenho vergonha até de falar quando eu estou conversando com Deus. Imagina para a senhora. Eu tenho vergonha, é muito grande. Por mim, não. Ele morreu por você, pelo outro, mas por mim, não. Por mim, não tem jeito. Eu não tenho jeito. Eu sou como o Onésimo, que era inútil. Não, para mim, não. Para você, para mim, não. Não tem isso, igreja. Não tem isso. Não tem isso. Tá? Não tem isso. O sangue derramado na cruz do Calvário, ele lava, ele purifica todos nós, todo o pecado. Ele nos deixa mais alvo do que a neve. Deus, quando olha para mim, ele vê o filho dele. Ele não vê os pecados, ele não vê minhas falhas. Ele vê o sacrifício que o filho dele fez na cruz, em favor de mim e de você. Amém, igreja?